Você já parou para pensar naquela ligação telefônica que chegou exatamente quando você mais precisava? Ou naquele encontro casual que mudou o rumo do seu dia, da sua semana, talvez da sua vida inteira? Talvez, neste momento, você esteja lembrando de uma dessas situações. Aquele momento em que você pensou, que estranho justo agora. Ou quando disse, não pode ser coincidência. E sabe o quê? Você estava certa. Não era coincidência. Hoje quero compartilhar com você algo que Santa Teresa de Ávila compreendeu com uma clareza que nos deixa sem fôlego. Algo que pode transformar completamente a maneira como você vê cada pequeno detalhe da sua vida, cada encontro, cada aparente coincidência. Porque quando você entende que nada, absolutamente nada na sua vida é por acaso, quando compreende que há uma mão divina orquestrando cada momento, tudo muda. Sua fé se fortalece, seu coração encontra paz, e essa preocupação constante com seus entes queridos se transforma numa confiança profunda. Sei que muitas vezes você se pergunta por que certas coisas acontecem na sua vida, porque aquela dor chegou justo quando você pensava que tudo estava indo bem. Por que seu filho tomou aquela decisão que tanto te preocupa? Por que aquela doença apareceu no momento menos esperado? Talvez você tenha se sentido como se estivesse navegando num oceano sem bússola, sem entender o rumo que sua vida ou a da sua família está tomando. Talvez tenha experimentado aquela sensação de estar à deriva, se perguntando se Deus realmente está presente no meio das suas circunstâncias. É natural se sentir assim. É humano questionar, duvidar, buscar respostas quando o coração está carregado de preocupação. Mas hoje quero que você saiba que cada lágrima que derramou, cada noite de insônia pensando nos seus entes queridos, cada momento de incerteza, tudo, absolutamente tudo, está sendo tecido pelas mãos amorosas do nosso Pai Celestial, num tapete de graça que você ainda não consegue ver completamente. Santa Teresa de Ávila, essa mulher extraordinária que viveu no século XVI, experimentou essa mesma luta. Houve momentos na vida dela onde se sentiu perdida, onde as circunstâncias pareciam estar fora de controle. Mas foi precisamente nesses momentos de aparente caos onde descobriu uma verdade que mudaria não só a vida dela, mas a de milhões de almas através dos séculos. Deus não só está presente em cada detalhe da nossa existência, como está ativamente orquestrando cada momento para o nosso bem supremo. Nos escritos dela, Santa Teresa nos diz: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Essas palavras não nasceram de uma vida fácil, mas de uma mulher que aprendeu a ver a mão de Deus até mesmo nas provas mais difíceis. Ela entendeu que o que nós chamamos de coincidências são, na verdade, encontros divinos, encontros orquestrados pelo céu para nos levar exatamente onde precisamos estar. Pense por um momento na sua própria vida. Quantas vezes você disse: se isso não tivesse acontecido, eu nunca teria conhecido? Ou, se eu não tivesse pegado aquele caminho diferente, nunca teria? Aqueles momentos que pareciam interrupções, desvios ou até mesmo erros, eram na verdade redirecionamentos divinos. Deus estava escrevendo sua história com uma sabedoria que transcende sua compreensão humana. Lembro da história de uma mulher que compartilhou comigo há um tempo. Ela havia perdido o emprego de forma inesperada, algo que a encheu de angústia e preocupação pela família. Durante semanas se sentiu perdida, se perguntando por que Deus havia permitido que isso acontecesse. Mas 3 meses depois, através de uma série de coincidências, um encontro no supermercado, uma conversa casual com uma vizinha, uma ligação telefônica que chegou no momento perfeito, encontrou não só um novo emprego, mas uma vocação que transformou completamente a vida dela e da família. O que parecia uma tragédia era, na verdade, Deus preparando algo muito melhor. Essa é a maneira como nosso Pai Celestial trabalha. Ele vê o panorama completo, enquanto nós só vemos fragmentos. Ele conhece o final da história, enquanto nós estamos vivendo apenas o capítulo atual. E na sua infinita sabedoria e amor, permite que certas coisas aconteçam, não para nos machucar, mas para nos levar em direção ao seu plano perfeito para nossas vidas.
Santa Teresa experimentou isso de forma profunda quando decidiu reformar a Ordem do Carmelo. Os obstáculos pareciam intransponíveis. As autoridades eclesiásticas se opunham. As freiras resistiam às mudanças. Os recursos financeiros eram escassos. Qualquer pessoa teria visto esses obstáculos como sinais de que deveria abandonar sua missão. Mas Teresa entendia algo que nós frequentemente esquecemos. As dificuldades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas provas de que estamos no caminho certo rumo a algo grande. Cada não que recebia, cada porta que se fechava, cada pessoa que se opunha à sua visão, era na verdade Deus refinando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-a para a magnitude do que ele tinha planejado. No final, não só conseguiu estabelecer os conventos reformados, como sua obra se estendeu por toda a Espanha e além, tocando milhões de vidas através dos séculos. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que o mesmo Deus que orquestrou a vida de Santa Teresa está orquestrando a sua. O mesmo amor que a guiou através de cada prova e cada vitória está guiando você neste momento. Essa preocupação que você tem com seu filho, essa situação financeira que tira seu sono, esse relacionamento que parece estar se desfazendo, tudo está sob o olhar atento e amoroso daquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Mas aqui vem algo que quero que você entenda profundamente. Reconhecer que nada é por acaso não significa que tudo será fácil. Não significa que não haverá dor, provas ou momentos de confusão. O que significa é que mesmo no meio das tempestades mais fortes, há um propósito divino trabalhando. Mesmo quando você não consegue ver o caminho, há uma luz que está te guiando. Santa Teresa expressou isso lindamente quando disse: Deus escreve certo por linhas tortas. Essas linhas tortas são nossas vidas imperfeitas, nossos erros, nossas lutas, nossos momentos de fraqueza. Mas nas mãos de Deus, até mesmo nossos erros se tornam parte do seu plano perfeito. Até mesmo nossas quedas se transformam em degraus para algo mais alto. Imagine por um momento que sua vida é uma sinfonia. Há momentos de melodias suaves e lindas, mas também há momentos de notas dissonantes, de silêncios que parecem eternos, de ritmos que você não entende. Mas quando a sinfonia está completa, quando você pode ouvi-la da perspectiva do compositor, cada nota faz sentido. Cada silêncio era necessário. Cada momento dissonante preparava para uma resolução mais linda. Deus é o compositor da sua sinfonia. Ele conhece cada nota que virá, cada movimento que se desenvolverá. E embora agora você possa estar vivendo um momento que soa dissonante, confie que o maestro sabe exatamente o que está fazendo. Essa nota que você não entende hoje será parte da melodia mais linda amanhã. Isso me leva a algo que Santa Teresa ensinava constantemente: a importância da confiança no meio da incerteza. Ela sabia que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus apesar das dúvidas. Não é a ausência do medo, mas a decisão de caminhar para frente apesar do medo. Quantas vezes você se encontrou orando por uma situação específica, pedindo a Deus que resolvesse as coisas de uma maneira particular, só para descobrir que ele tinha um plano completamente diferente? E no final, quando você consegue olhar para trás, percebe que o plano dele era infinitamente melhor que o seu. Isso não é coincidência. É a evidência de um Deus que te ama tanto que às vezes tem que dizer não ao que você quer para te dar o que realmente precisa. Lembro da história bíblica de José, vendido pelos irmãos como escravo. Naquele momento, parecia uma tragédia terrível, uma injustiça que não fazia sentido. Mas anos depois, quando José se tornou o segundo no comando no Egito e pôde salvar sua família da fome, pôde dizer aos irmãos: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o tornou em bem. O que parecia o fim da história dele era, na verdade, o começo de algo muito maior. Sua história também está sendo escrita dessa forma. Aquela perda que você experimentou, aquela desilusão que te marcou, aquele caminho que não deu certo como esperava, tudo está sendo usado por Deus para te preparar para algo que você ainda não consegue imaginar. Ele está pegando os fragmentos quebrados da sua vida e criando um mosaico de graça
que será testemunho do amor e poder dele. Santa Teresa entendia isso tão profundamente que desenvolveu o que ela chamava de a oração do abandono. Não era uma oração de resignação passiva, mas uma entrega ativa e confiante à vontade de Deus. Era dizer: Senhor, não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que Tu entendes. Não consigo ver o panorama completo, mas sei que Tu consegues. Coloco minha vida, minha família, minhas preocupações nas Tuas mãos, sabendo que Teu amor por mim é maior que meus medos. Essa oração do abandono não elimina nossas responsabilidades. Não significa que nos sentamos esperando que tudo se resolva magicamente. Significa que agimos com sabedoria e diligência, mas descansamos na confiança de que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos. Significa que fazemos nossa parte, mas reconhecemos que o resultado final está nas mãos dele. E sabe o que acontece quando você vive com essa perspectiva? Sua ansiedade começa a se transformar em paz. Sua preocupação constante com o futuro se converte numa confiança serena no presente. Aquela tendência de controlar cada detalhe se suaviza numa entrega que traz liberdade. Porque quando você sabe que Deus está orquestrando cada detalhe, pode descansar no amor perfeito dele. Isso não significa que você nunca sentirá preocupação ou que nunca terá momentos de dúvida. A própria Santa Teresa teve momentos de secura espiritual, momentos onde se sentia distante de Deus, mas mesmo nesses momentos, ela mantinha a confiança de que Deus estava presente, trabalhando de maneiras que ela não conseguia perceber. Pense nas estações do ano. No inverno, as árvores parecem mortas. Não há folhas, não há flores, não há frutos visíveis, mas sob a superfície, nas raízes, há uma atividade intensa. A vida está sendo preparada para a primavera que virá. Da mesma forma, há momentos nas nossas vidas que parecem invernos espirituais. Momentos onde não conseguimos ver a atividade de Deus, onde parece que nada está acontecendo. Mas sob a superfície, Ele está preparando algo lindo. Santa Teresa passou por muitos desses invernos espirituais. Houve anos onde se sentiu seca na oração, onde parecia que Deus estava em silêncio. Mas foi precisamente nesses momentos onde sua fé se aprofundou, onde aprendeu a confiar não nos seus sentimentos, mas na fidelidade de Deus. E quando chegou sua primavera espiritual, floresceu de uma maneira que transformou não só a vida dela, mas a de toda a igreja. Seu inverno também terá sua primavera. Aquela situação que parece estagnada começará a se mover. Aquele relacionamento que parece quebrado encontrará cura. Aquele sonho que parece impossível começará a tomar forma. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos está trabalhando na sua vida, trazendo vida do que parecia morte, esperança do que parecia desespero. Mas enquanto você espera sua primavera, quero que saiba que até mesmo o inverno tem seu propósito. É nos momentos de aparente secura, onde nossas raízes se aprofundam. É nos momentos de prova, onde nosso caráter se fortalece. É nos momentos de espera, onde aprendemos a paciência que precisaremos para lidar com as bênçãos que virão. Santa Teresa entendia isso tão bem que escreveu: que teu desejo seja ver a Deus, teu temor perdê-lo, tua dor, que não o amas como merece ser amado, tua alegria, que ele pode te fazer feliz. Ela havia aprendido que a verdadeira felicidade não vem de as circunstâncias serem perfeitas, mas de saber que estamos nas mãos daquele que é perfeito. Isso me leva a algo crucial que quero que você entenda. Deus não está orquestrando sua vida para te fazer confortável, mas para te fazer completa. Não está trabalhando para te dar uma vida sem problemas, mas para te dar uma vida com propósito. Cada desafio que você enfrenta, cada obstáculo que supera, cada lágrima que derrama, está contribuindo para a pessoa que Ele está te chamando para ser. Pense num escultor trabalhando numa obra-prima. Ele não usa só ferramentas suaves. Às vezes precisa usar o cinzel, o martelo, ferramentas que parecem duras, mas que são necessárias para revelar a beleza que está escondida na pedra. Deus é seu escultor divino.
Ele vê a obra-prima que você pode se tornar e está disposto a usar qualquer ferramenta necessária para revelar essa beleza. As provas que você enfrentou não foram castigos. Foram ferramentas nas mãos do Mestre. Aquela perda que quebrou seu coração te ensinou compaixão. Aquela traição que te machucou te ensinou perdão. Aquela doença que te assustou te ensinou a valorizar cada dia. Cada experiência difícil adicionou uma faceta de beleza a quem você é hoje. Santa Teresa experimentou isso de forma profunda. As doenças que sofreu, as oposições que enfrentou, as noites escuras da alma que atravessou, tudo contribuiu para fazer dela a santa que conhecemos hoje. Sem essas provas, sem esses momentos de aparente abandono divino, ela nunca teria desenvolvido a profundidade espiritual que a tornou doutora da Igreja. E aqui está algo lindo. Deus não desperdiça nada na sua vida. Até mesmo seus erros, até mesmo seus fracassos, até mesmo seus momentos de fraqueza estão sendo usados para a glória dele. Ele é tão poderoso que consegue pegar o que o inimigo tentou usar para te destruir e transformar na plataforma para seu testemunho. Lembra daquela decisão da qual você se arrepende? Deus está usando ela para te dar sabedoria. Aquele erro que você cometeu e que ainda dói, Ele está transformando isso em compaixão por outros que estão lutando. Aquela temporada escura que você pensou que ia te destruir, está se tornando a fonte da sua força para ajudar outros que estão na escuridão. Isso é o que Santa Teresa queria dizer quando falava que Deus escreve certo por linhas tortas. Nossas linhas tortas, nossas imperfeições, nossos erros, nossas lutas, se tornam o papel onde Deus escreve sua história de redenção. Não apesar das nossas imperfeições, mas através delas. Agora quero que você pense na sua família, nessas pessoas que tanto ama e pelas quais tanto se preocupa. Aqueles filhos que tomaram caminhos que você não entende, aqueles netos que parecem estar se afastando da fé, aquele cônjuge que parece estar lutando. Quero que saiba que o mesmo Deus que está orquestrando sua vida, está orquestrando as deles também. Isso não significa que você não deve orar por eles. Pelo contrário, significa que suas orações são parte da orquestração divina. Cada Ave Maria que você reza pelo seu filho é uma nota na sinfonia que Deus está compondo para a vida dele. Cada momento que você passa em adoração intercedendo pela sua família é um fio que ele está tecendo no tapete do destino deles. Santa Teresa entendia o poder da intercessão. Ela sabia que quando oramos por outros, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Estamos alinhando nossos corações com a vontade dele e permitindo que seu amor flua através de nós para aqueles pelos quais oramos. Suas orações pela sua família não são gritos desesperados no vazio. São conversas íntimas com o Deus que ama seus entes queridos ainda mais do que você os ama. Ele conhece cada necessidade antes que você a expresse, mas se deleita em ouvir seu coração de mãe, de pai, de avô que intercede com amor. E aqui está algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre as lutas da sua família. Às vezes, Deus permite que nossos entes queridos passem por dificuldades não porque os abandonou, mas porque está preparando algo grande nas vidas deles. Às vezes, o caminho que parece errado é exatamente o caminho que os levará de volta para casa. Pense na parábola do filho pródigo. O pai não impediu que seu filho fosse embora. Não o seguiu para salvá-lo de cada decisão ruim, mas nunca deixou de amá-lo, nunca deixou de esperá-lo, nunca deixou de se preparar para o retorno dele. E quando o filho finalmente voltou para casa, o pai estava pronto para recebê-lo de braços abertos. Deus é esse pai para seus entes queridos. Mesmo quando parecem estar longe, mesmo quando as decisões deles te preocupam, Ele nunca deixa de amá-los. Nunca deixa de trabalhar nos corações deles. Nunca deixa de preparar o caminho para o retorno deles para casa. Seu papel não é controlar as decisões deles ou forçar o retorno. Seu papel é ser como aquele pai na parábola. Amar incondicionalmente, orar constantemente e estar pronta para celebrar quando Deus completar sua obra nas vidas deles. Porque Ele vai completar.
Não no seu cronograma, talvez, mas no plano perfeito dele. Santa Teresa tinha um irmão que havia se afastado da fé e vivia uma vida que a preocupava profundamente. Ela orou por ele durante anos, às vezes sentindo que suas orações não estavam sendo ouvidas, mas nunca desistiu. E no final da vida do irmão, ele experimentou uma conversão tão profunda que morreu em paz com Deus. As orações de Teresa haviam sido ouvidas, mas a resposta chegou no tempo perfeito de Deus, não no dela. Suas orações pela sua família também estão sendo ouvidas. Cada lágrima que você derramou por eles foi recolhida por Deus. Cada noite de insônia se preocupando com o futuro deles foi vista por aquele que não dorme nem cochila. Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver, especialmente quando você não consegue ver. E enquanto ele trabalha nas vidas dos seus entes queridos, também está trabalhando em você. Está usando seu amor por eles para aprofundar sua fé. Está usando sua preocupação por eles para te ensinar a depender mais dele. Está usando sua intercessão por eles para te aproximar mais do coração dele. Porque aqui está uma verdade linda. Quando você ora por outros, não só eles são abençoados. Você também é transformada. Cada vez que leva alguém diante do trono da graça, seu próprio coração se expande. Cada vez que intercede por outro, sua própria fé se fortalece. Cada vez que ama o suficiente para orar, você se torna mais parecida com Jesus. Santa Teresa descobriu que a oração de intercessão não era só um dever, mas um privilégio. Era um convite para participar da obra redentora de Deus no mundo. Era uma oportunidade de ser co-criadora com Ele na transformação de vidas. E esse mesmo convite está estendido para você hoje. Agora, quero te levar a um lugar ainda mais profundo nessa compreensão de que nada é por acaso. Quero que você considere não só os eventos grandes da sua vida, mas também os pequenos momentos cotidianos. Aquele sorriso de um estranho justo quando você estava se sentindo desanimada. Aquela música que ouviu no rádio que parecia falar diretamente com você. Aquele versículo bíblico que saltou da página quando você mais precisava. Esses não são acidentes, são beijos do céu. São lembretes de que Deus está presente em cada momento do seu dia, não só nos momentos de crise ou celebração. Ele está nos momentos ordinários, transformando-os em extraordinários com a presença dele. Santa Teresa desenvolveu o que ela chamava de a prática da presença de Deus. Era a disciplina de reconhecer Deus em cada momento, em cada atividade, em cada encontro. Ela entendia que Deus não estava limitado aos momentos de oração formal, mas estava presente em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pensamento. Quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. Aquela conversa casual com um vizinho se torna uma oportunidade de ser instrumento de Deus. Aquela dificuldade no trabalho se torna uma oportunidade de crescer em paciência. Aquela ligação telefônica inesperada se torna um encontro divino. Imagine viver cada dia com a expectativa de que Deus vai se mostrar de maneiras inesperadas. Imagine acordar cada manhã se perguntando: como Deus vai usar este dia para me abençoar e para que eu seja bênção para outros? Imagine ir dormir cada noite agradecendo por todas as maneiras que você viu a mão dele trabalhando mesmo nos momentos que pareciam ordinários. Essa é a vida que Santa Teresa vivia. Uma vida de expectativa santa, de gratidão constante, de reconhecimento de que cada momento era uma oportunidade de encontro com o divino. E essa mesma vida está disponível para você. Mas aqui vem algo importante. Viver com essa consciência requer prática, requer treinar seu coração e sua mente para ver além do superficial, para reconhecer o sagrado no cotidiano. Requer desenvolver o que Santa Teresa chamava de os olhos da alma, a capacidade de ver a realidade espiritual que está por baixo da realidade física. Uma maneira prática de desenvolver esses olhos da alma é através do que eu chamo de a oração do reconhecimento. No final de cada dia, antes de dormir, tire alguns minutos para repassar seu dia e se perguntar: onde eu vi a mão de Deus hoje? Que momentos pareciam coincidências, mas poderiam ter sido encontros divinos? Como Deus usou as circunstâncias de hoje para me ensinar algo
ou para abençoar alguém através de mim? No começo, talvez você só veja uma ou duas coisas. Mas quanto mais você praticar essa oração do reconhecimento, mais começará a ver. Sua percepção espiritual se aguçará. Começará a notar padrões, conexões, sincronias que antes passavam despercebidas. E gradualmente, sua vida se encherá de uma sensação constante de admiração pela maneira como Deus está trabalhando. Santa Teresa escreveu: "A alma que anda em amor, nem cansa, nem se cansa." Quando você vive com a consciência de que Deus está orquestrando cada detalhe da sua vida, quando reconhece a presença dele em cada momento, sua alma encontra um descanso profundo. Não o descanso da inatividade, mas o descanso de saber que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, no momento exato em que precisa fazer. Isso não significa que a vida será fácil. Santa Teresa enfrentou muitas dificuldades, muitas oposições, muitos momentos de confusão, mas mesmo no meio das tempestades, ela tinha uma âncora, a certeza de que Deus estava no controle, de que cada experiência tinha um propósito, de que nada era desperdiçado nas mãos do Mestre. E aqui está algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades. Quando você entende que nada é por acaso, até mesmo os momentos mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento. Aquela doença que tanto teme pode ser a porta para uma compaixão mais profunda. Aquela perda financeira que te preocupa pode ser o caminho para uma confiança maior na provisão de Deus. Aquele relacionamento quebrado que te dói pode ser a oportunidade de experimentar a cura divina de uma maneira que nunca imaginou. Não estou minimizando a dor. Não estou dizendo que as dificuldades são fáceis de suportar. O que estou dizendo é que quando você sabe que há um propósito por trás da dor, quando confia que Deus está usando até mesmo as experiências mais difíceis para seu bem supremo, você encontra uma força que não sabia que tinha. Santa Teresa expressou isso lindamente. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Essas palavras não foram escritas de uma vida de conforto, mas de uma vida que havia conhecido o sofrimento, a oposição, a incerteza, mas também havia conhecido a fidelidade inabalável de Deus. Enquanto refletimos sobre essa verdade, de que nada é por acaso, quero que você pense no seu futuro, naqueles sonhos que carrega no coração, naquelas esperanças que às vezes parecem impossíveis, naquelas orações que tem elevado durante anos. Quero que saiba que Deus as conhece todas. Ele vê cada lágrima que você derramou por esses sonhos. Ele ouve cada suspiro do seu coração. E embora a resposta dele possa não vir na forma ou no tempo que você espera, pode ter certeza de que ele está trabalhando. Cada dia que passa, cada experiência que você vive, cada pessoa que conhece está sendo usada para te preparar para o que ele tem planejado. Nada está sendo desperdiçado. Nada é em vão. Talvez você esteja numa temporada de espera. Talvez sinta que suas orações estão batendo no teto. Talvez se pergunte se Deus realmente escuta, se realmente se importa com os detalhes da sua vida. Quero que saiba que Ele escuta sim. Ele se importa sim. E Ele está trabalhando de maneiras que vão além da sua compreensão. Santa Teresa passou por muitas temporadas de espera. Houve anos entre sua visão de reformar o Carmelo e a realização dessa visão. Houve momentos onde parecia que as portas se fechavam, onde as autoridades se opunham, onde os recursos não chegavam. Mas ela aprendeu que os tempos de espera não são tempos perdidos, são tempos de preparação. Durante aqueles anos de aparente demora, Deus estava preparando o coração dela, fortalecendo o caráter dela, conectando-a com as pessoas certas, alinhando as circunstâncias necessárias. Quando finalmente chegou o momento de agir, tudo estava perfeitamente orquestrado. O que parecia demora era, na verdade, um timing divino perfeito. Sua temporada de espera também tem um propósito. Deus está preparando seu coração para receber o que Ele quer te dar. Está alinhando circunstâncias,
conectando você com as pessoas certas, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. Está trabalhando não só na sua situação, mas em você, preparando você para lidar com as bênçãos que virão. E enquanto você espera, pode descansar na confiança de que o timing de Deus é perfeito. Não chega cedo, não chega tarde. Chega exatamente quando precisa chegar para produzir o máximo bem na sua vida e nas vidas daqueles que você ama. Quero te deixar com uma imagem que Santa Teresa usava frequentemente, a imagem do jardim da alma. Ela via a alma como um jardim que precisa ser regado constantemente com a graça de Deus. Às vezes a rega vem como uma chuva suave e constante, aqueles momentos de paz e bênção óbvia. Outras vezes vem como uma tempestade intensa, aqueles momentos de prova e dificuldade que, embora sejam difíceis de suportar, trazem a água que o jardim precisa para crescer. Sua vida é esse jardim. Cada experiência, cada encontro, cada aparente coincidência é a água que Deus está usando para fazer crescer algo lindo na sua alma. As temporadas suaves e as temporadas difíceis, todas são necessárias. Todas têm um propósito. Todas estão sendo orquestradas pelo jardineiro divino que vê o potencial de beleza na sua vida. E assim como um jardineiro não planta sementes ao acaso, mas tem um plano específico para cada seção do jardim, Deus tem um plano específico para cada área da sua vida. Aquela área onde você tem lutado, onde parece que nada cresce, pode ser exatamente onde Ele está preparando a colheita mais linda. Confie no jardineiro. Confie no timing dele. Confie no método dele. Mesmo quando você não entender o que ele está fazendo, mesmo quando o processo for desconfortável, confie que ele sabe exatamente o que está fazendo. Porque no final, quando você conseguir ver o jardim completo, quando conseguir ver a beleza que ele criou através de todas as temporadas da sua vida, vai perceber que cada momento, cada experiência, cada aparente coincidência era exatamente o que você precisava. Nada na sua vida é por acaso. Tudo está sendo orquestrado por um Deus que te ama mais do que você consegue imaginar, que tem planos para você que são melhores do que você consegue sonhar e que está trabalhando constantemente para te levar em direção ao destino glorioso que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Hoje, enquanto você termina de ouvir essas palavras, quero te convidar a fazer uma oração de entrega com Santa Teresa. Uma oração onde você diz a Deus que confia na orquestração dele da sua vida, que entrega suas preocupações nas mãos dele e que abre seu coração para reconhecer a presença dele em cada detalhe do seu dia. Porque quando você vive com essa consciência, quando reconhece que nada é por acaso, sua vida se transforma numa aventura constante de descobrir as maneiras criativas como Deus está trabalhando. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu aquela confirmação interior de que Deus realmente está orquestrando cada detalhe da sua vida, eu adoraria que você compartilhasse nos comentários. Conte para nós sobre algum momento na sua vida onde você viu claramente a mão de Deus trabalhando, onde algo que parecia coincidência acabou sendo um encontro divino. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje para fortalecer a fé e renovar a confiança no plano perfeito de Deus. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana compartilhamos reflexões profundas inspiradas na sabedoria dos santos, especialmente Santa Teresa de Ávila, para te ajudar a crescer na fé e encontrar paz no meio das circunstâncias da vida. Porque juntos podemos descobrir as maneiras lindas como Deus está escrevendo nossas histórias. Uma página de cada vez, com um amor que nunca falha e uma sabedoria que nunca se engana.